A paz do Senhor a todos os irmãos, aqui é o irmão Xavier do Projeto Vida. Estamos lendo a Bíblia, a Palavra de Deus. Estamos lendo hoje o livro de 1 Reis, capítulo 11, versículo 41. Quanto aos mais atos de Salomão e a tudo quanto fez e a sua sabedoria, porventura não estão escritos nos livros da história de Salomão? E o tempo que reinou Salomão em Jerusalém sobre todo Israel foram 40 anos, e adormeceu Salomão com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi, e Roboão seu filho reinou em seu lugar. Capítulo 12 de 1 Reis. E foi Roboão para Siquém, porque todo Israel veio a Siquém para o fazerem rei. E sucedeu, pois, que ouvindo Jeroboão, filho de Nebate, estando ainda no Egito, porque fugira de diante do rei Salomão, e habitava Jeroboão no Egito. Enviaram e o mandaram chamar, e Jeroboão e toda a congregação de Israel vieram e falaram a Roboão, dizendo: Teu pai agravou o nosso jugo, agora, pois, alivia tu a dura servidão de teu pai, e o seu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. E ele lhes disse: Ide-vos até o terceiro dia e voltai a mim. E o povo se foi. E teve o rei Roboão conselho com os anciãos que estavam na presença de Salomão seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: Como aconselhais vós que se responda a este povo? E eles lhes falaram, dizendo: Se hoje fores servos deste povo, e os servires, e respondendo-lhes, lhe falares boas palavras, todos os dias serão dos teus servos. Serão teus servos. Porém ele deixou o conselho que os anciãos lhe tinham aconselhado, e teve conselho com os jovens que haviam crescido com ele, que estavam diante dele. Que coisa, não? O que a imaturidade gera numa pessoa? Roboão, um jovem, imaturo, sem experiência de vida, preferiu dar ouvidos aos da sua idade do que ouvir os conselhos dos anciãos que estiveram junto com Salomão no seu reinado. Olha o resultado. E disse-lhes: Que aconselhais vós que respondamos a este povo, que me falou, dizendo: Alivia o jugo que teu pai nos impôs? E os jovens que haviam crescido com ele lhe falaram, dizendo: Assim falarás a este povo que te falou, dizendo: Teu pai fez pesadíssimo o nosso jugo, mas tu alivia de sobre nós. Assim lhe falarás: Meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. Assim que se meu pai vos carregou de um jugo pesado, ainda eu aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigareis com escorpiões. Veio, pois, Jeroboão e todo o povo ao terceiro dia a Roboão, como o rei havia falado, dizendo: Voltai a mim ao terceiro dia. E o rei respondeu ao povo duramente, porque deixaram o conselho que os anciãos lhe haviam aconselhado, e lhe falou conforme o conselho dos jovens, dizendo: Meu pai agravou o vosso jugo, porém eu ainda aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. O rei, pois, não deu ouvidos ao povo, porque esta revolta vinha do Senhor, para confirmar a palavra que o Senhor tinha dito pelo ministério de Aías, o silonita, a Jeroboão, filho de Nebate. Então esse profeta havia dito para Jeroboão, o Aías, quando Salomão era vivo. Ele rasgou a capa de Jeroboão em 12 pedaços e deu 10 pedaços para ele e disse: Olha, você será rei sobre 10 tribos em Israel, porque Deus vai te entregar o reino, por causa dos pecados de idolatria do rei Salomão. E Deus não fez isso na época de Salomão por amor a Davi. Mas agora chegou a hora do Roboão, um jovem insensato, sem sabedoria, porque se ele tivesse pedido sabedoria para Deus, talvez Deus até teria tido misericórdia dele em algumas situações, mas ele não foi nem como o pai que pediu sabedoria. E aqui ele então agravou aquela situação. Veja que Salomão fez um palácio para ele, fez o templo do Senhor, 7 anos no templo, e até me esqueci, parece que é 12 anos no palácio de Salomão. Veja,
Aí ele teve 700 mulheres e 300 concubinas, uma casa para cada uma. Um templo de adoração para cada deus daquelas mulheres que não eram do povo de Israel. Quem fez todas essas casas? O povo. Então o povo sofreu com respeito a carregar tantas pedras, a fazer tantas construções. O povo estava enfadado dessa situação. Aí o povo pediu para Roboão que aliviasse o fardo. Mas o insensato Roboão, sem sabedoria nenhuma, falou assim: não, vou agravar ainda mais essa dureza no meio do povo. Deu ouvidos aos jovens da sua idade. Então, quando o Senhor fala na sua palavra assim: levanta-te diante dos anciãos, é um mandamento do Senhor. Reverencia os mais velhos, levanta-te, dá respeito a eles, escuta o que eles têm para falar. É um conselho maravilhoso. Todos nós, como servos do Senhor, temos irmãos que estão adiante de nós muitos anos servindo o Senhor. E você sabe separar muito bem quem são aqueles que são pelo Senhor e aqueles que são pela religião. Você precisa se encurvar, se levantar diante dos anciãos e dar atenção ao que eles têm para falar com respeito a Deus e à obra de Deus. E não agir como um Roboão, insensato. Agiu como aqueles da sua idade, sem maturidade. Qual foi o resultado? O resultado foi a divisão no meio do povo de Israel. 10 tribos seguiram Jeroboão e só 2 tribos ficou com Roboão, filho de Salomão. E tudo isso são consequências do pecado de Salomão, da idolatria que ele praticou, ofendendo a Deus, seguindo os ídolos, os deuses falsos das nações que as mulheres que ele arrumou ensinou ele a fazer. Então lá no livro de Eclesiastes, Salomão diz assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Ele não lembrou do Senhor. Depois que ele consagrou o templo a Deus, ele se esqueceu e foi atrás da mulherada. Foi atrás da gandaia. Um homem tão sábio, não tem ninguém sábio como ele, caiu na insensatez da fornicação, de dar lugar e vazão para a carne. E qual foi o resultado? Desgraça. Tanto ouro, tanta prata, a prata nem tinha valor na época de Salomão. Nós vamos começar a ver daqui para frente que os filhos dele pegaram todo aquele ouro e deram de graça para os inimigos se afastar deles, os vizinhos. Olha, um ajuntou e o outro esparramou. Então por isso que o Senhor fala na palavra assim: cada um dará conta de si mesmo a Deus. Então veja o que você está fazendo com a sua vida. Se você está aproveitando a sua vida para servir a Deus, ou se você está indo com os da sua idade, sem sabedoria, praticando aquilo que Deus abomina, a vida passa rápido. Que o Senhor possa ter grande compaixão de nós, que Ele nos livre da insensatez de Roboão, nos livre do pecado de Salomão. E agora a gente vai ver que todo aquele império riquíssimo, não houve império tão rico, tão poderoso como o de Salomão. Tudo se acabou, porque o povo se afastou de Deus. Porque o rei foi atrás de idolatria, o povo foi atrás também. Te vê que devagarzinho aquela idolatria vai entrando no meio do povo de Israel. E aí vai causando toda a destruição no meio do povo de Israel. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós somos piores, Senhor, que Salomão e que Roboão e que Jeroboão. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nos ajuda a estar diante de Ti. O Senhor é o ancião de dias. É o primeiro, Senhor. É o último, Senhor. Senhor, o Senhor pode nos conduzir pelo Teu caminho. Pelo caminho da vida, pelo caminho da salvação, da sabedoria. Nos dá da Tua graça, Senhor. Nós precisamos da Tua bênção para vivermos nessa terra. Nos livra, Senhor, da insensatez. Ó Senhor, nos guarda de abrirmos a porta do inferno para se levantar contra nós por causa dos nossos pecados. Ajuda-nos, Senhor, a estar diante da Tua presença cada dia. Nos ensina todos os dias por meio da Tua palavra. Todo dia nós queremos comer da Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a tomarmos como exemplos tudo aquilo que é positivo e negativo, Senhor, dos reis que surgiram em Israel, que surgiram em Judá. Nos dá clareza, Senhor, da Tua palavra. Amém. Que o Senhor me livre da insensatez de Roboão
e que Ele te livre também. Que Ele nos dê a graça de estarmos diante dEle. Não vamos praticar os pecados de Salomão, mas vamos todo dia estar diante dEle, diante da palavra dEle, falando com Ele para Ele nos dar da sua graça, da sua proteção. Não vamos esquecer dEle nem um segundo. Todos os dias vamos estar diante da face dEle. Esse é o caminho de sermos guardados por Deus. Que Ele te guarde, que Ele te abençoe. Louvado seja o nome do Senhor.